19, verso 15. Achou? Capítulo 19, verso 15. Fala assim: e o Senhor lhe disse-lhe: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissi, unge rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar de espada de Azael matá-lo-á Jeú, e o que escapar de Jeú matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel. Também eu fiz ficar em Israel 7.000 de todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com o 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me deixar meu pai, a minha mãe e todos, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de trás dele, tomou uma junta de boi e os matou com os aparelhos que dos bois cozeu a carne e os deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, que fala assim: 2 Reis 2, verso 11. 2 Reis, capítulo 2, verso 1 até o verso 11. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse-lhe: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram para Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da sua cabeça. E ele lhe disse: também eu bem sei, calai-vos. E eis que lhe disse Eliseu: fica-te aqui. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse-lhe: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu, e lhe disse-lhe: sabes que o Senhor hoje tomarás o teu Senhor por cima da sua cabeça? E ele disse-lhe: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: ficai-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse-lhe: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram para o Jordão. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos
Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para duas bandas e passaram ambos a seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do seu espírito sobre mim. E disse: coisas duras pedistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu no redemoinho. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, coloco, Senhor, a minha vida diante do Senhor, pedindo, Senhor, a tua graça, Senhor, a tua presença, Senhor, sobre a minha vida, porque preciso, Senhor, da tua presença todos os dias. Em nome de Jesus, tudo que falar venha ser para a honra e glória ao nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Quem aqui já ouviu falar destes dois grandes profetas do passado? Elias, um chama de Tesbita, um homem que andava vestido de pele de animal, reconhecido entre todos como um grande homem profeta, um grande homem de Deus. Mas, se nós olharmos a história da vida deste homem, ele desafia os profetas de Baal, fogo do céu derramado, e naquele momento, uma mulher, a rainha, ela ameaça aquele homem, que fala assim: do mesmo jeito que aconteceu com você, com os meus profetas, vai acontecer com você. Aquele homem corre, vai embora, fugindo, e ele se depara numa caverna. Quem conhece a história, onde do dentro da caverna o Senhor fala para ele assim: Elias, o que você faz aqui dentro dessa caverna? E ele começa a falar com Deus: Deus, eles mataram todos os profetas e só eu fiquei como profeta. E Deus começa a falar: ei, não tem só você, tem 7.000 que não se dobraram a Baal, tem 7.000 que está sendo guardado por mim, tem ainda pessoas que permanecem fiéis à minha vida, né? Eles não se dobram, eles não se encurvam, eles estão exclusivamente para me adorar. E naquele momento, Deus fala algo para a vida deste homem chamado Elias. Elias, você vai sair deste lugar. Existem homens que você vai ungir, a rei da Síria, a rei de Israel, mas também você vai ungir alguém que estará substituindo você, que será o sucessor seu, que será aquele que dará continuidade ao seu ministério sobre essa terra. Em 2 Reis, quando ele encontra lá com o profeta Eliseu, a palavra de Deus fala que eles estavam na terra de Gilgal. Gilgal significa lugar de aliança. Sabe, meu querido, e às vezes Deus nos chama para algo maior nas nossas vidas, onde Ele faz as alianças conosco, quando Ele nos chama para algo maior, que ainda nós não entendemos. Já viu aquele ditado que fala assim: você chegou agora e já quer sentar na janela?
E quando Elias, ele passa e chama aquele homem, ele vê ele, e fala, olha, passa a capa sobre ele, você tem agora uma responsabilidade e um chamado. A primeira coisa que ele fala, e ele entende o chamado dele, ele fala assim, eu posso ir na minha casa, beijar os meus pais e voltar? Quando ele encontra Eliseu, a palavra de Deus fala que ele estava lavrando provavelmente a terra com juntas de animais. Sabe de uma coisa? Deus nunca vai chamar ninguém ocioso. Deus nunca vai chamar pessoas que não têm compromissos. Deus nunca vai chamar pessoas para o ministério que estão vivendo de qualquer maneira. Aquele homem, Eliseu, era um homem trabalhador. Ele estava lavrando com os animais. Ele estava se esforçando. E uma das coisas que eu aprendo na minha vida, Deus vai te chamar, não para você ser ocioso, mas também para trabalhar. Quando ele chama ele, a primeira coisa que ele fala, eu preciso de me despedir de algo que me prende. Eu preciso de beijar meu pai, eu preciso de beijar minha mãe, eu preciso de matar esses animais, cozer a carne, me desfazer de tudo aquilo que me prendia a uma velha vida, a um velho Eliseu. Você agora está me chamando para o ministério. Eu preciso de abrir mão de algumas coisas da minha vida para eu prosseguir ao ministério que Deus me chama. Quando ele foi chamado, ele deixou as coisas que era dele, o seu sustento. Ele deixou todo o costume que ele tinha da sua vida, deixou os seus amigos, deixou os seus familiares, para ir para um lugar que nem talvez sabia, mas aquilo que ele estava vendo. Eu me imagino, ou você se imagina nesse momento, um homem como Elias, chegar para você e falar, você vai me seguir? Tem um ministério para você. O que você faria? O que você falaria? Quais são as desculpas, talvez, que você daria para ele? Eu tenho terra, eu tenho bens, eu tenho família, eu tenho aquilo, e eu não posso ir agora. Você já parou para pensar? O jovem rico lá, quando estava com Cristo, falou assim, Senhor, o que é necessário para eu herdar a vida eterna? E no final da conversa, Jesus falou assim, vai dar tudo que tem aos pobres e siga-me e terás um lugar no paraíso. O que ele fez? As minhas riquezas, aquilo que eu tenho, que eu possuo, são muito maior daquilo que o Senhor está me prometendo. Mas este homem não. Ele toma uma posição, ele fala, eu vou te seguir, eu vou abrir mão. Eu vou abrir, eu não quero mais, isso tudo aqui não preenche aquilo que tanto eu quero. Vou falar uma coisa para você. O que você faria se Elias te chamasse? O que você falaria para ele? Jefinho, o que você falaria para ele? Vamos junto. Vamos junto. O que você falaria, Elvis? Se aquele grande homem de Deus passasse a falar, vamos embora? Raul, o que você falaria? Se o grande homem de Deus falasse, vou passar a capa sobre você, se despede de todo mundo aí, que tem um chamado para você. Glória. O que você falaria? Vamos embora. Sabe? Ninguém nasceu sem nenhuma habilidade ou sem nenhum propósito nas mãos de Deus.
Ali foi um homem chamado Elias, chamando um homem para o ministério. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus tem chamado você para o ministério, para algo, para o trabalho, para viver para Ele, para viver em santidade, para trabalhar nas coisas do Senhor, para viver neste mundo, pregando o seu Evangelho? Pastor, talvez não pastorear, mas ministérios, não existe só um pastoreio ministério. E aquele homem, ele aceita, e uma das coisas que me chama a atenção no último versículo desse primeiro livro de Reis, capítulo 19, ele fala assim: e ele o servia. O processo de Deus, às vezes nós achamos que é assim. E aquele homem, como eu falei, não é chegar agora e sentar na janela. Você vai ter que aprender a servir. Você vai ter que aprender um processo na sua vida. Você vai começar a ter experiências. Servir, ele trabalhava, ajudava aquele homem no seu ministério. E ao mesmo tempo ele aprendia. E muitas pessoas não querem viver essa palavra, servir. Porque servir é se esvaziar. Servir é trabalhar, é esforço, é dedicação. Servir é abrir mão de muitas coisas que nós queremos. Servir é sinônimo de abrir mão de tanta coisa. Se eu perguntar aqui, quantas vezes você abre mão de algo porque você serve a Deus? Quantas vezes você abre mão de muitas coisas porque nós somos aquelas pessoas escolhidas sobre essa terra? Eu falo: não, eu não quero, não vou fazer. Isso não agrada ao meu Deus. Isso agrada somente aos meus olhos. Isso agrada somente o meu eu, o meu ego. E aquele homem aprendeu a servir. E lá na frente, no capítulo, em 2 Reis, capítulo 2, começa a saída daquele homem para o ministério. Ele sai, ele começa a ir, ele sai de Gilgal, que é um lugar de aliança, que significa Gilgal, e ele fala assim: olha, parece que ele estava testando Eliseu, e fala assim: Eliseu, fica aqui em Gilgal, porque eu estarei indo mais à frente, porque o Senhor me chamou para ir em Betel. Betel significa casa de Deus. Fica aqui no lugar da aliança, porque eu preciso ir no local mais à frente, na casa de Deus. Sabe de uma coisa, meu querido? Nós não podemos ficar parados somente no lugar de aliança. Nós não podemos ficar parados somente naquele lugar onde Deus nos chamou. Deus nos chamou para lugares maiores. Deus nos chamou para prosseguir a nossa caminhada. Deus nos chamou para ir mais além. Não tem como nós servirmos como o Eliseu servir se ele ficasse para trás. Não tem como ele assumir o ministério se ele ficar parado onde ele está. Nós precisamos de andar, nós precisamos de caminhar com alguém. E uma das coisas que eu mais tenho visto na vida são pessoas caminhando junto a pessoas que não têm nada para acrescentar para ele. E quando você ouve essas pessoas falar assim: eu ando com fulano de tal, o que essa pessoa pode agregar na sua vida? Eu tenho visto muito isso. Pessoas cometendo os mesmos erros que os outros estão cometendo, porque vivem andando e estão sendo ensinados e doutrinados com erros e com uma vida pecaminosa. Com quem você tem andado? Eliseu andou lado a lado com Elias. Fica aqui, Eliseu.
Não, vive o Senhor. Eu vou estar onde o Senhor está. Eu vou estar do lado do Senhor. Eu fui chamado para servir. Eu tenho ministério na minha vida. Eu não posso ficar parado. Já fui chamado no lugar de Gilgal. Agora eu estou indo para um caminho melhor. Mais lá na frente, do teu lado. Agora eu vou para Betel, junto com o Senhor. Não vou ficar parado. E ele vai para Betel, e chega em Betel, chegam os profetas daquele lugar e falam assim: ei, Eliseu, vem cá, você sabe que hoje o seu Senhor vai ser tomado por cima da sua cabeça. Não precisa de ninguém falar para ele, falando assim: eu bem sei, eu sei, fica calado. Sabe, meu querido, não permita que ninguém venha tentar tirar o foco da sua vida. Não permita que ninguém venha tentar desviar. Você é você, Deus fala com você, você tem intimidade com Ele, você tem o seu ministério. Você foi chamado para caminhar do lado de um homem de Deus. E aqueles homens falam: ó, eu já sei dessa história. Deus já falou comigo. E aquele homem fala assim: ó, Eliseu, agora você fica aqui, que eu vou sair daqui de Betel, e eu estarei indo para um outro lugar, que se chama Jericó, que significa perfumado. Eu estou caminhando para um outro lugar. Pode ficar aqui. Fico não. Eu fui chamado para te servir. Eu fui chamado para caminhar junto com você. Eu vou continuar essa chamada. Eu vou estar do teu lado, meu amigo, até aonde você for. Sabe, e me remete lá atrás, lá na frente, quando Cristo, Ele chama os seus discípulos para orar naqueles momentos mais cruciais da angústia dele. Ficai aqui, vigiai comigo. E Ele vai orar. Quando Ele volta, eles acham Ele dormindo. E vai a segunda vez e volta, e da mesma coisa. Este homem: não, eu vou com você, estarei do teu lado. E ele vai: então fica aqui então, em Jericó. Eu vou agora para o Jordão. Jordão significa o homem da terra, descer. Não, eu estou do seu lado. Você pode estar em qualquer lugar. Eu posso estar em Gilgal, eu posso estar em Betel, você pode estar em Jericó, você pode estar no Jordão. Eu estarei do teu lado. O ministério que Deus me chamou, eu estou acreditando, eu não desisto dele, eu estou pagando o preço, eu estou contigo, eu estou te servindo, eu estou aprendendo. Mas vai chegar a hora e o tempo, o seu tempo, o tempo de Deus para você. E quando pararam aqueles 50 filhos dos profetas na beira do Jordão, Elias faz um dos milagres da sua vida. Pega a sua capa, dobra ela, fere a água, o Rio Jordão, e o Rio Jordão se separa. E passa ambos a seco com seus pés. E de repente, eles ainda conversando, passa entre eles um carro de fogo com cavalos de fogo. Mas antes disso, Elias faz um pedido não, ele fala: o que você quer que eu te faça? Já parou para pensar nisso? Alguém chegar para você e falar assim: olha, o que você quer que eu te faça? Aconteceu isso com Jesus. Quando um cego, Jesus estava na beira dele e falou assim: o que queres que eu te faça? Ele fala assim: eu quero ver. Ele pede algo para si.
um benefício próprio. Este homem, Deus chega para Salomão: Salomão, pede qualquer coisa. E ele pede o quê? Sabedoria. Este homem fala assim: pede o que você quer, Eliseu. Ele pede o quê? Porção dobrada do seu espírito que estava sobre a tua vida. Eu quero algo mais. Ele não vai. Algumas pessoas podem falar assim: ele estava querendo ser maior. Não, ele deve estar falando assim: eu quero continuar esse ministério, eu quero continuar esse chamado, eu quero ser este homem de Deus que você é sobre essa terra, corajoso, este homem de Deus que serve ao Senhor. Ele não pediu algo, benefícios para ele, mas ele pede algo para ele ser usado sobre aquela terra com muita ousadia e unção. Se Deus falasse isso para você, o que você quer que eu te faça? Você já parou para pensar o que você responderia para Deus? O que você quer que eu te faça? Eu queria muito dinheiro, Deus. Eu queria ter muitos bens. Eu queria tantas coisas. Mas a maior coisa, a melhor coisa você tem. Alguém que te ama. Alguém que morreu na cruz do Calvário pela tua vida. Alguém que ora com você. Alguém que zela pela sua vida. Alguém que não te deixa sozinho, aquele que está a todo tempo para te abençoar, aquele que vai suprir todas as vossas necessidades, aquele que não te deixa e aquele que te promete que um dia vai voltar e o lugar que está separado para você é um lugar lá no céu, a Nova Jerusalém. Glória a Deus. E o carro de fogo passa entre eles, os separa. E Elias sobe num redemoinho, a Bíblia fala. E a capa cai. E agora é a vez daquele homem chamado Eliseu continuar o seu ministério. E se um dia Deus me chamar, você já parou para pensar, talvez possa ser você que Deus venha chamar para o ministério? O que você faria? O que você responderia para Deus? E Deus começa o ministério na vida daquele grande homem de Deus. O último milagre, o último feito com Elias foi ele ser levado num redemoinho. O último feito da vida de Eliseu foi depois de ele morto, ressuscitando uma pessoa que bateu nos seus restos mortais e ressuscitou. Deus estava com ele. Sabe, meu querido, você está aqui hoje para você entender que Deus te chamou para propósitos maiores. Deus te chamou para algo melhor na sua vida. Talvez você venha a ser o Eliseu de Deus sobre essa terra, para ser o instrumento de Deus sobre este lugar. E se Deus te chamar, o que você vai responder nessa noite? Feche os teus olhos. Ser chamado por Deus não é fácil. Ser chamado por Deus é apenas o início de um processo na sua vida. O chamado de Deus causa-nos desconforto, choro,
dor, perseguições, lutas. Ser chamado por Deus, sabe? Mas ser chamado por Deus é algo maravilhoso. Ser chamado por Deus é nós experimentarmos esse amor que Deus tem pela humanidade. Ser chamado por Deus é Deus confiar em nós algo sobrenatural. É Deus confiar em você para algo tremendo sobre essa terra. Eu sei porque quantas vezes só eu e minha esposa sabe quantas vezes sofremos e choramos. Mas quando olha para a pessoa se convertendo, quando olha para a pessoa sendo transformada, nós olhamos para nós e falamos para Deus e falamos: Senhor, vale a pena. Valeu a pena, Senhor, aceitar o chamado. Valeu a pena não parar de julgar. Valeu a pena eu não deixar o meu chamado em